Saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé para nós fazer uso da palavra de Deus nesta noite. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Segundo livro da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, conhecido como livro do Pentateuco, escrito por Moisés. O capítulo 12 e o versículo 13. Glória a Jesus. Quem achou? Amém. Quem está procurando? Enquanto os irmãos localizam, quero dizer à igreja que é motivo de alegria nós estarmos juntos no culto de Santa Ceia mais uma vez, né? Glória a Deus, para adorar e bendizer ao Senhor e participar da sua mesa. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Quantos podem dizer amém? Podem sentar dando glória a Jesus. Glória a Deus. Os irmãos já é bem sabedor a respeito do que se trata o assunto nesta noite. O tema que eu quero abordar convosco é o sangue da redenção. Quando todo o povo escolhido por Deus estava vivenciando na terra do Egito, na cidade de Gozém, onde Deus levantou a Moisés para libertar o povo de Israel, o Senhor estabeleceu 10 pragas no Egito, e entre elas ele estabeleceu a última, que foi a morte de todos os primogênitos da terra do Egito. E diz a Bíblia que o Senhor pediu para que o povo fizesse um sacrifício com o cordeiro, e matasse o cordeiro e colocasse seu sangue sobre uma bacia, e depois emergisse sobre os umbrais da porta. A porta do povo de Israel ia ser marcada com o sangue de um animal, com o sangue do cordeiro. Porque diz o texto que à meia-noite Deus ia liberar um anjo chamado Destruidor, e este ia passar por todo o território de Israel. Em onde não tivesse aquele sangue passado nos umbrais da porta, a porta que não tivesse marcado com aquele sangue, o destruidor ia entrar naquela casa, ia matar o filho primeiro nascido. E diz a Bíblia que todo Israel cumpriu com esse mandamento que o Senhor estabeleceu. E diz a Bíblia que quando o povo esmergiu o sangue, ou seja, passou o sangue no umbral da porta, a porta ficou pintada com o sangue. À meia-noite, o texto diz que o anjo destruidor passou pelas regiões, mas aonde estava marcado com o sangue ele não poderia entrar, porque foi assim que Deus estabeleceu. Onde você vê o umbral da porta marcado com o sangue, você não entra, mas todas as portas que não tiver o sangue marcado, você entra e mata o primogênito, o primeiro nascido da família. Por que isso, bispo? Porque foi uma forma que Deus resolveu para destruir a nação egípcia, junto com seu líder chamado Faraó, por desobedecer por inúmeras vezes, quando o Senhor tinha falado com ele para liberar o seu povo e deixar o seu povo ir adorar o seu nome no deserto. E Faraó endurecia o coração. Outras vezes Deus também endurecia o seu coração para que o mesmo não pudesse liberar, porque Deus queria marcar os territórios do Egito e mostrar para o povo egípcio que só existe um Deus acima nos céus, e não tantos deuses que os egípcios adoravam, reverenciavam, se prostravam e faziam até preces sobre eles.
Deus queria mostrar que Ele era o único digno de adoração. E para isso Ele marcou essa situação ali na terra do Egito. Mas diz a Bíblia que no lugar que Deus estabeleceu o seu povo, Deus deu livramento ao seu povo. Então, nesta noite eu quero mostrar para você, nesta passagem bíblica que registra em vivas cores a história da redenção da nação de Israel, da escravidão do Egito. Podemos aprender que o sangue do cordeiro morto em resgate de cada família israelita simbolizava o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está escrito em João capítulo 1, versículo 29. Eu quero nesta noite compartilhar 2 tópicos com a igreja a respeito desta pregação. O primeiro é o efeito do sangue do Cordeiro. Diga após a minha pessoa: o efeito do sangue do Cordeiro. E com isso eu quero abrir 3 pontos para você entender melhor o assunto. E o primeiro que eu quero destacar aqui nesta noite é: bastava o sangue do Cordeiro ser aplicado nos umbrais das portas para que o destruidor o respeitasse. Segundo o que está escrito em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 13, foi aonde Deus estabeleceu que Moisés já avisasse a todo o povo de Israel que matasse um cordeiro e fizesse uma observação a respeito da família. Toda a família pequena pegasse um cordeiro pequeno, mas toda a família grande pegasse um maior, para que todos pudessem participar daquela noite em matar o cordeiro, colocar o seu sangue numa bacia e depois pintar os umbrais da porta e em seguida assar a carne do cordeiro para que todos pudessem comer e ceiar naquele momento. Diz a Bíblia que todo Israel fez isso. Por quê? Porque Deus estava querendo dar um grande livramento. E Deus estabeleceu, como eu já dissera, que à meia-noite o Senhor ia estabelecer um anjo por nome de o Destruidor. E quando foi a meia-noite, o Destruidor foi liberado. E ele veio passear por toda a terra do Egito. E diz a Bíblia que aonde não tivesse porta marcada, ele entrava e matava todo o primeiro nascido. Poderia ser, ainda até criança começou a morrer. O filho de Faraó, que depois do pai ia assumir o trono, morreu. E todos os filhos dos demais, sejam oficiais, seja qual for o cargo que eles tiveram na terra do Egito, todos começaram a chorar. A meia-noite foi a noite do pranto, a meia-noite foi a noite das trevas, a meia-noite foi a noite do desespero. Por quê? Porque estava lá o filho primeiro, o primogênito nascido, estava morto. E agora, o que fazer? O povo ficou com medo e começou agora, todos frustrados, pedindo para Faraó liberar o povo de Israel, porque segundo o povo do Egito estava dizendo: esse Deus que o povo de Israel serve vai matar todos nós se você não liberar esse povo. Esse Deus não está brincando, libera esse povo. E Faraó, foi aí que o coração dele começou a se quebrantar, porque Faraó viu que aquele que assumia ele no seu lugar estava morto. Deus matou de gente a animal, não escapou ninguém. Primeiro nascido morreu, o anjo destruidor passou a espada. Mas eu quero conjecturar com você aqui nesta noite: enquanto que ele passara em uma casa que não estava com sangue, ele entrava, não pedia licença, e a sua sentença era real, e ele fazia acontecer a sua missão que ele veio determinado a realizar. Mas quando se trata do povo de Israel, onde estava o sangue do cordeiro no umbral da porta, o anjo destruidor desviava o caminho, passava por cima. E Deus disse mais: quando eu for até vocês, eu vou passar por cima. É interessante que Deus estava dizendo: quando eu for, eu passarei por cima. Mas não era Deus que estava ali, era o anjo destruidor que Deus tinha liberado para trazer a sentença da nação. Mas por que Deus disse: eu vou passar por cima? É porque Deus estava dizendo: ele vai debaixo da minha ordem. Aonde eu disser que não entra, ele não entra, mas onde eu disser que é para entrar, ele vai entrar. Ô meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite. Naquela época o povo viu quem é o Deus Todo-Poderoso, quando ele passou por cima das portas do povo de
de Israel, quem era que servia a Deus, estava debaixo de proteção. Quem servia a Deus, estava debaixo de livramento. Nada sucedeu. Amanhecer do dia, aleluia, todos filhos do Israel, todos filhos que pertenciam à nação de Israel, os primogênitos, estavam com vida. Diz a Bíblia que num canto era choro e no outro era louvor. O povo de Israel estava louvando, o povo do Egito estava chorando, o povo de Israel estava bendizendo, o povo do Egito estava se maldizendo, se lamentando. O povo do Egito, o povo de Israel estava glorificando o Senhor, enquanto que o povo do Egito estava se esperneando, desesperado, porque estava balançando o menino morto no braço, porque Deus cumpriu com o que ele estava para dentro, com o que ele disse ali naquele momento, para dar livramento ao seu povo. Você sabe o que é que Deus é capaz de fazer? E o que foi que deu livramento ao povo de Israel? O sangue. O sangue de um cordeiro. Um cordeiro animal que representava, que apontava que aquele sacrifício não era eterno, mas era um sacrifício, aleluia, que ainda haveria o sacrifício real, que era o sacrifício do Filho de Deus. Mas até chegar lá, o que estava acontecendo era um sacrifício de animal. Mas Deus já estava mostrando que através do sangue, aleluia, de um cordeiro, o seu povo ganharia grande livramento. A coisa é tão séria que enquanto aquele povo recebeu aquele livramento, que Faraó disse: vocês estão liberados, podem ir embora, eu não suporto mais essa situação. E se levantaram todos unânimes, todos alegres, e começaram a preparar suas vasilhas, e pediram vasilha emprestado, e foi embora, aleluia. Diz a Bíblia que foi uma mistura de gente no meio dele, o povo que não era nem hebreu, era do Egito, mas só porque viu a grandeza de Deus e o cumprimento da palavra que saía da boca de Moisés e de Arão, já foi seguindo também, aleluia. O povo foi liberto pelo sangue do cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. O povo foi liberto pelo sangue do cordeiro. Aleluia. Segundo ponto é que o sangue é a própria vida pulsando. A morte não tinha poder sobre o sangue do cordeiro. É o que está escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 23, que diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na vega da porta e em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferem. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem crente que está com medo de muitas coisas nesses últimos dias. Quem sabe é crente que é desconfiado, que talvez não faça parte do sangue do Cordeiro. Mas todo cristão que tenha convicção que o sangue de Cristo está sobre a sua vida, que o sangue do Cordeiro de Deus está sobre a sua vida, não tem medo de praga, de mortandade, não tem medo dessas coisas, porque onde está o sangue do Cordeiro, aleluia, esse crente com a família está tudo debaixo de livramento, está tudo guardado. Onde tem o sangue do Cordeiro, Satanás respeita. Onde tem o sangue do Cordeiro, o demônio respeita. Onde tem o sangue do Cordeiro, sabe qual é a casa que demônio não respeita, que demônio não considera? É onde não tem o sangue do Cordeiro. Mas se lá na sua casa tiver o sangue do Cordeiro, Satanás tem que bater em retirada, tem que respeitar, porque quando ele olha, ele vê o sangue. Ele vê o sangue na tua vida, na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos, na vida da tua família. E aonde ele consegue ver o sangue, ele não entra. Glória a Deus. Quem está debaixo desse sangue? Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Ele não entra. Deixa eu contar a você aqui uma ilustração que eu me lembrei. Em certo lugar tinha alguém que pagou para uma certa pessoa fazer um trabalho do mal para destruir a vida de alguém. Mas esse trabalho do mal deveria ser feito com morto, alguém que já havia morrido. Então, o que é que a história nos conta? Que ele foi para pegar o corpo de um morto. Era de costume alguém pegar um corpo de um morto. Então
Ele foi dessa vez para pegar. Só que no momento que ele foi para pegar o seu corpo, a pessoa, o espírito maligno que estava naquela pessoa, não quis tocar naquele corpo. A pessoa estava possuída de um demônio, e o demônio não quis tocar naquele corpo. O corpo já morto, já estava avançado ali na terra. Ele não quis tocar. Então a pessoa perguntou: por que você não quer tocar nesse corpo? E ele disse: todos os corpos que você mandar eu tocar aqui eu toco, mas nessa daí eu não toco não. Aí por que você não toca? Porque essa aqui, quando estava com vida, servia a ele, serviu ao Altíssimo. Mas não está morto, mas está guardado. Aleluia. Ninguém toca. Está aí, mas tem dono, e eu não posso tocar aí. Então foi aonde o feiticeiro entendeu que a quem ele estava servindo estava errado. Então ele disse: se tu não pode tocar naquele corpo que eu te mandei, porque significa que a quem essa pessoa serviu é mais forte que tu. Então a partir de hoje eu não te sirvo mais. Eu vou servir a quem aquela pessoa servia também, porque ela é maior. Glória a Deus. E quem era que estava ali? Era uma crente que servia ao Senhor e já havia morrido há muito tempo, mas algumas coisas do corpo ainda estavam lá. E o espírito do mal não quis tocar, porque disse: nem passar por perto ali eu vou passar. Tem um anjo que foi acampado naquele lugar. Aleluia. Levanta a tua mão para o céu nesta noite. Glória a Diga Deus. assim: eu tenho um dono. Eu tenho dono. Diga mais forte: eu tenho um dono. Eu tenho dono. Araia, chai, que tem calamacé. Aleluia. Aleluia! Vale a pena servir a esse Glória Deus. a Deus. Ah, não tenha medo de macumba, não tenha medo de feitiçaria, não tenha medo de nenhuma coisa dessa do mal, batida da meia-noite, ou seja, qual for a hora da madrugada, e para quem foi feito, qual foi o espírito, não me interessa, meu irmão. Não tenha medo, você tem o sangue do Cordeiro na sua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É o sangue dele que nos cobriu. Aleluia, Jesus. Ei, achai, te calamaço e de camaia. Aleluia! Glória a Deus! A lei de Moisés foi sancionada por meio do aspergir do sangue. Êxodo 24:8. Quando Moisés estabeleceu a lei, a primeira coisa que fez foi salpicar com o sangue do cordeiro. Até a lei precisou do sangue. Outra coisa também que teve que fazer com o sangue. O terceiro ponto: o leproso só era purificado depois que aspergisse pelo sangue do cordeiro. Levítico capítulo 14, versículo 25. Podia até dizer: ele tem mancha, é leproso, pode tirar do meio da família, fora da cidade. E com 7 dias ele se apresenta o sacerdote. Apresentava com 7 dias o sacerdote. Ali aquela ferida que estava tão profunda, amarelada e depois avermelhada, e a pele começava a apodrecer e a cair. Então quando o sacerdote olhava, estava inchado. Dava mais 7 dias e depois se apresentava. Se tivesse saído tudo, não tivesse mais nada, ele estava curado. Mas antes de dizer: eu não estou mais imundo, eu estou curado, era necessário primeiro receber o sapico daquele sangue. Era colocado em um isopo molhado e fazia disso sobre o leproso. E o leproso saía todo chaspicado com aquele sangue e dizia: eu estou purificado. Eu quero dizer nesta noite a você uma coisa: é que quando a gente veio desse mundão, a gente veio leproso mesmo, cheio de lepra. A lepra nos contaminou, a lepra do mundo, ela nos contaminou. Mas quando a gente veio o Cordeiro de Deus, aquele sangue que ele derramou na cruz do Calvário, ele foi e passou na tua vida e passou na minha, e nos purificou. Aleluia. E não tem mancha no mundo que Satanás possa apontar mais, nem na tua vida e nem na minha. Antigamente ele vivia com o dedão apontando a mancha da tua veste e da minha, mas hoje ele olha ver nós purificados com o sangue desse Cordeiro, e ele não pode mais apontar. Aleluia. O sangue do Cordeiro te purificou, o sangue do Cordeiro me purificou, o sangue de Cristo purificou a tua vida, purificou a minha. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Sabe quem deu o direito de nós morar no céu? O sangue do Cordeiro. Sabe que deu o direito de nós receber a cura divina? O sangue do Cordeiro. Sabe que deu o direito de nós ficar de pé diante de Deus? O sangue do Cordeiro. Sabe o que é que faz que a nossa oração chegue até o trono da graça? É o sangue do Cordeiro. Sabe por que Satanás não pode contigo nem comigo? Por causa do sangue do Cordeiro. Macumba não funciona por
igreja adorar nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Valorize o sangue. Valorize o sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Valorize o sangue do Cordeiro. O salmista Davi, quando escreveu o livro dos Salmos, ele disse que o Senhor nos tirou do chago do lodo, do lamaçal do muturo. Nós vivíamos no lamaçal, no chago de lodo. Nós vivíamos em todo impuro. Mas depois que viemos para os braços desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele nos purificou, nos santificou, aleluia, e nos apresentou diante de Deus justificado. No passado tu era condenado, eu também, mas agora justificado. Observa, condenado sai, agora entrou a justificação. E quem justificou? Não foi eu e nem foi tu, foi o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele te justificou e me justificou diante de Deus e disse: ela era indigna, ele era indigno, mas agora é digno por causa do meu sangue. Agora ele pode falar contigo por causa do meu sangue. Ele e ela vai entrar no reino por causa do meu sangue. Glória a Deus. É o sangue do Cordeiro. Aleluia. O sangue do Cordeiro. Aleluia. Então o leproso saía purificado e gritando: eu sou limpo, eu fui purificado. E em quarto lugar, o sumo sacerdote só entrava no Santo dos Santos após a expiação do sangue. Levítico capítulo 16, versículo 19. Deixa eu lhe explicar um pouco. Fizeram a casa de Deus no deserto, a tenda, mas na chegada do pátio já encontrava a bacia para lavar as mãos, já encontrava um altar, e assim sucessivamente. E depois ele entrando e encontrava o lugar santo, ali já tinha outro altar, e também tinha, aleluia, o pão ázimo. Ali estava a hora da cerimônia sacerdotal, mas tinha um lugar lá dentro que chamava-se Santo dos Santos. Diz a Bíblia que um sumo sacerdote para entrar ali era uma vez no ano, e mesmo assim para ele entrar, ele não podia entrar sem antes não receber o toque do sangue do Cordeiro. Então primeiro ele colocava o dedo polegar sobre o sangue, ele se purificava todo, para depois ele entrar no lugar santo dos santos. Se ele entrasse naquela sala sem passar o sangue do Cordeiro sobre ele, ele era morto lá dentro com a glória de Deus. Então para evitar a morte ele precisava tocar no sangue, e ele entrava naquele lugar uma vez no ano, para apresentar-se a Deus, perante seus próprios pecados e perante o pecado do povo. Ele ia e intercedia a Deus, e Deus perdoava o pecado do povo. Mas qual era a situação que o deixava ele estar de acordo com a vontade de Deus para entrar no Santo dos Santos e sair tranquilo e sair em paz? Era o sangue do Cordeiro. Aleluia. Era o sangue purificador. Era o sangue de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Era o sangue do Cordeiro. Naquele momento, embora que o sangue que estava sobre eles era o sangue de um animal, mas eu estou dizendo nesta noite que todo estava apontando para o sangue real, o sangue do Filho de Deus. Aleluia. Eu falei para você sobre o efeito do sangue do Cordeiro. Agora o segundo tópico eu quero falar para você o efeito do sangue de Cristo. Se o sangue de animal teve tanto poder, agora me diz o sangue do Filho de Deus. Aleluia. Nós não estamos vivendo na antiga aliança, nós estamos vivendo a nova aliança. A antiga aliança era o sangue de um animal, a nova aliança era o sangue do Filho de Deus. É totalmente diferente. E para compartilhar com a igreja sobre esse efeito do sangue de Cristo, eu quero abrir 4 pontos aqui nesta noite e compartilhar convosco. O primeiro ponto: o sangue de Jesus Cristo é a arma da nossa redenção. Efésios no capítulo 1. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você esse versículo para que você possa memorizar nesta noite e entender o que é que Deus está falando conosco aqui nesse lugar. Efésios no capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nele quem? Diga assim: em Cristo. Em Cristo. Diga assim: em Cristo, nós temos a redenção. A redenção. Se você crê que o Senhor redimiu você com seu sangue, levanta a sua mão para o céu.
nós fomos redimidos e lavados por este sangue, o sangue de Jesus. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele está dizendo: neles temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão de nossos pecados. Você sabe o que é remissão de pecados? É dívida paga. Remissão. Éramos condenados, hoje não somos mais condenados. Nós passamos, aleluia, para vivenciar a remissão. Glória a Deus. Todos nós estamos debaixo dessa remissão de nossos pecados. Agora tem um detalhe. Eu preciso permanecer nisso aqui. Eu não posso desviar o foco. Não é porque Cristo morreu na cruz por mim que eu posso agora vivenciar uma vida indigna, pela qual qualquer coisa, a minha garantia é o sangue de Jesus. Está errado essa forma de muita gente pensar. Meu Deus, aleluia. Cristo não nos deu garantia, já que Ele morreu na cruz por nós, perdoou nossos pecados, nos redimiu, nos justificou. Agora Ele quer que nós andamos em novidade de vida. Não temos mais o porquê e para quê vivenciar a antiga vida, porque agora, depois que Ele nos tornou uma nova criatura, é necessário que nós ficamos vivendo debaixo dessa remissão, em obediência constante à vontade divina, sem mais olhar para trás, sem mais desejar aquela vida passada, porque afinal de contas o débito da nossa dívida com Deus, ela foi paga. Aleluia. Você entende o que é isso? O débito da sua vida com Deus foi pago. Você está livre. Aleluia. Existia na época escravo que ele ficava querendo passasse os 7 anos com aquele seu senhor. Mas quando chegava os 7 anos, existia um ano que dava liberdade a ele ser um escravo livre. E uma vez que ele era livre, ele não devia mais nada para ninguém e ele seguia caminho. Quando ele amava muito o seu senhor, ele dizia: não, eu amo muito meu senhor e não quero sair da custódia dele. Então furava a orelha direita dele perante o sacerdote, para que o próprio escravo disse que gostaria de ficar escravo para sempre com aquele homem, porque ele gostava da forma que era tratado. Jesus nos encontrou escravo deste mundo e do pecado, e Ele nos libertou e deu carta de alforria. O que carta é essa? Carta de liberdade. Você está livre. Aleluia. Você agora não precisa mais viver segundo aquela vida que você era preso ou presa no mundo espiritual, no mundo do pecado. Você está livre. Agora seja livre, mas permaneça servo de Cristo. Aleluia, Jesus. É um livre para viver a novidade de vida que Deus nos ofereceu em Cristo. Mas permanecemos sendo servo de Cristo porque amamos o nosso Senhor e não queremos sair debaixo da sua onipotente mão. Quem está entendendo isso aqui? Glória a Deus. Não deixe que a liberdade que Cristo deu a você e a mim vire libertinagem. Porque liberdade é uma coisa, libertinagem é outra coisa. Deus está procurando filhos na terra que tem uma vida de acordo com sua vontade, e ainda tem uma coisa: esteja feliz. Esteja feliz. Aleluia. Feliz pela liberdade que Cristo deu. Feliz pela justificação que Cristo justificou. Então, o que está acontecendo hoje em dia é que tem muitas pessoas que não estão conseguindo viver essa liberdade que Cristo deu para ele e para ela, para viver em novidade de vida. Quem tem dívida paga quer lá fazer outra? Eu estou falando aqui dívida no mundo espiritual, dívida de condenação. Depois que a gente já está livre,
Nós não vai dar um passo mais para entrar em condenação outra vez. Cristo já nos libertou. Nós estamos livres. O acusador da nossa alma bate cabeça, porque ele olha para tu e para mim e sabia que antigamente nós vivíamos presos nele, mas agora nós somos servos de Cristo. Nós estamos em Cristo, nós estamos livres. Diga assim: eu não devo nada para o inimigo. Pronto, você não deve nada. Aleluia, nós não devemos mais nada. Glória a Deus. Nós não devemos mais nada. O sangue de Jesus Cristo é a garantia de vida eterna. O sangue de Jesus Cristo é o quê? É a garantia de vida eterna. Enquanto você estiver firme, acobertado por esse sangue, você tem convicção da sua vida eterna com Ele. Glória a Deus. Não é só aqui, é também depois da partida. Você não tem mais garantia, não é só aqui. A sua garantia é aqui nesta vida e depois dessa vida. Está garantido por Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ah, se o mundo soubesse o peso dessa palavra. Aleluia, Jesus. Garantia de vida eterna. Oh, aleluia. Glória a Deus. Está escrito na palavra do que o homem daria para resgate da sua alma. O que é que nós poderia fazer para resgatar a nossa alma? Nós poderia dar tudo para resgatar a nossa alma, mas nós não conseguia. Só um conseguiu, Ele, Jesus, que morreu no Calvário e disse: eu dou. Aleluia, Jesus. A sua garantia de vida eterna. Glória E a Deus, agora, aleluia. depois que Cristo garantiu a nossa vida eterna, o que fazer? Ficar firme. Ficar firme na presença de Deus. Até quando? Até o final. Até o final. Aleluia. Até a própria morte não tem mais poder sobre o sangue de Cristo. Preste bem atenção. Nós estamos no corpo mortal. E esse corpo mortal, sem Cristo, a morte tem poder sobre nós. Já que nós temos sangue de Cristo, a morte não tem poder sobre nós. É bem verdade que todos nós vamos partir, mas a morte não tem poder de segurar nossa alma. Por quê? Porque ela já é livre. Aleluia. Já somos livres. Ela não tem como impedir de você subir para a vida eterna e fazer parte com Cristo lá no céu, porque Ele já nos livrou do poder da morte. Aleluia. Estamos livres. Glória a Deus. Estamos livres. João, o capítulo 6, o versículo 54 e o 56. Diz assim o texto: João, capítulo 6, versículo 54 ao 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Presta atenção nisso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Glória a Deus. Cadê a carne dele? Agora chegou o momento. O pão e o suco de uva está representando, que aponta para quem? Para a carne dele e o sangue dele. Aí ele diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu não sei como é que tem gente que no culto de ceia não comparece. Meu Deus. No culto de ceia, santa ceia, a ceia do Senhor, a nossa vitória. Isso aqui é a nossa vitória. Aleluia. Glória a Deus. Quando o texto está dizendo: quem comer da minha carne e beber do meu
meu sangue, eu vou ressuscitar nos últimos dias. Oh, meu Deus do céu. 55, o versículo está dizendo assim: pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Versículo 56: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Glória a Deus. Diga assim: eu sei, eu participo da ceia porque meu Cristo permanece em mim Permanece em mim. e eu nele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, a nova aliança foi sacionada por meio do sangue de Cristo. Mateus 26, o 28, está escrito: glória a Jesus. Mateus capítulo 26 e o versículo 28, ao que diz: porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecado. Observe o texto: derramado em favor de todos, foi? Derramado em favor de muitos, para a remissão de pecado. Por que o texto não diz todos? Porque nem todos aceitam o sangue de Cristo, mas foi derramado em favor de muitos. Quem são esses muitos? Levante sua mão. Diga assim: o Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus derramou o seu sangue derramou seu sangue ao meu favor. ao meu favor. Foi isso que ele fez, Glória a Deus. a nosso favor. Nós fomos purificados da lepra do pecado pelo sangue de Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus capítulo 9, versículo 14. O texto diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Eu quero repetir o versículo, porque eu li o de número 10, mas é o 9 e o 14, que diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Quem purificará a nossa consciência de obras mortas? O sangue do Cordeiro purificou a tua e a minha consciência, que quando lembramos lá do passado, da nossa vida passada, que nós se envergonhamos daquela vida que a gente vivia, aí ele veio com seu sangue e lavou a tua consciência e a minha, e nos purificou, porque nós hoje estamos com a consciência purificada por esse sangue do Cordeiro. Você está com sua consciência purificada nesta noite pelo sangue de Cristo? Você que aceitou esse sangue na sua vida, aleluia. Você que deixou o sangue de Cristo estar sobre a sua vida, pelo sangue de Cristo, terceiro ponto, pelo sangue de Jesus, podemos entrar no Santo dos Santos. Hebreus 10, 19, é um texto que eu preciso que você preste bastante atenção. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O que é que o escritor está dizendo aqui? Tendo ousadia para entrar onde? Na presença de Deus. Você está pensando que nós tínhamos condições de orar e Deus ouvir? Que nós tínhamos condições de falar com Deus e Deus nos escutar? Está escrito no profeta Isaías: eis que por causa do vosso pecado eu tapo meus olhos para não ver, e os meus ouvidos eu tampo para não ouvir. Por causa de quê? Do pecado.
Mas o que é que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que por causa do sangue de Cristo, nós entramos com ousadia no santuário. Ou seja, nós temos convicção que Ele hoje nos ouve, que nós chegamos até a sua presença com a nossa oração. A barreira do pecado foi derribada e nós estamos diante de Deus livre para falar com Ele a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer instante, e Ele nos ouvir. Não deixe outra barreira se levantar entre você e Deus, porque a barreira do pecado Cristo já derrubou. E agora nós estamos com essa responsabilidade de permanecer com essa barreira derribada, porque Cristo nos colocou em acesso livre com Deus. Podemos falar com Ele a qualquer momento. Quem está entendendo? Amém. A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. Atos 20 e o 28. A igreja, o sangue de Cristo comprou a igreja. Diga assim: eu fui comprado. Eu fui comprado Pelo bom preço. por bom preço. Não foi por prata Não foi por e não foi por ouro. E não foi por ouro. Foi pelo sangue Foi pelo sangue de Cristo. de Cristo. Agora tem gente que foi comprado e querendo fazer o que quer. Você não foi comprado não, meu irmão? Nós fomos comprados por Ele. Me diga uma coisa: se você compra um objeto, ele é seu ou não é? Ele é seu ou tem outro dono? Não, Jesus comprou tu e eu. Aleluia. E nós não temos mais direito de viver segundo o que a gente quer, Aleluia. porque Ele nos comprou. Nós agora somos dele. Agora nós temos direito de viver de acordo com Ele. Isso é o que significa você que foi comprado pelo sangue de Cristo. Fomos comprados para viver de acordo com Ele. E Cristo se tornou o grande pastor das ovelhas pelo sangue de eterna aliança. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ele se tornou o quê? O grande pastor das ovelhas. Ou seja, pastor dos pastores. Aleluia. Bispo dos bispos. Jesus, o líder maior, aquele que você vai prestar conta perante Ele, aquele que é digno de toda honra, toda glória e toda reverenciação, e que você se prostre perante Ele e saiba que numa noite como essa Ele está presente para receber a minha e a sua adoração. Hebreus 13, 20 diz assim: ora, o Deus de paz, que nos tornou a trazer dentre os mortos o Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Temos um pastor dos pastores que toma de conta do seu rebanho, da minha vida e da sua vida. Aleluia. Alguém aponta só diretamente para ele, está errado. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele colocou pessoas para isso também. Então nós temos pastores, e acima dele está o pastor dos pastores, Cristo. Aleluia. Eu não tenho poder de ressuscitar ninguém, nem ressuscitar a mim mesmo. Ele tem o poder de ressuscitar a mim e de ressuscitar você. É com Ele. Agora é cabível ao crente entender que precisa viver nessa terra agradando a Ele. Aleluia. Pergunta ao seu irmão: você vive agradando a Ele? Você vive agradando a Ele. Ele se agrada da sua forma de viver? Ele se agrada da sua forma de viver. Aleluia. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Diga assim: a vitória é nossa A vitória é nossa pelo sangue pelo sangue de Jesus. de Jesus. Glória a Deus. É o que está escrito. Eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte,
não amaram a própria vida. Olha aí. É uma decisão. É uma decisão. A gente, antes de amar nossa própria vida, devemos primeiro amar o Senhor. Quem ama o Senhor acima da sua própria vida, não abandona, não deixa e nem olha para trás. E nem tem uma vida de todo jeito, porque coloca o Senhor em primeiro. Coloca o Senhor em primeiro lugar. O Senhor deve estar em primeiro Lugar. É isso que o crente faz. Glória a Deus. Em primeiro lugar está o Senhor. Aleluia. Eu posso sofrer, mas não posso negar. Eu posso chorar, mas não posso olhar para trás e baixar a cabeça. Eu posso até passar potes embaixo dessa vida, mas o meu Senhor está acima de tudo e de todos. Glória a Deus. E eu tenho que ir até o fim com Ele. Aleluia. Eu tenho que seguir até o fim. E eu quero concluir. O sangue de Jesus Cristo é a nossa arma de defesa para vencer Satanás e os seus demônios. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Glória a Deus. Olha o que está escrito, que coisa linda. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Eu estou concluindo e preciso que você observe bem esse versículo. Olha o texto. Se andamos na luz, como Ele está na luz. Se nós andamos na luz como Ele está na luz, devemos fazer alguma coisa. E que coisa é essa que devemos fazer? Mantemos comunhão uns com os outros. Diga assim: a comunhão minha e tua é fundamental para nós viver na luz. Glória a Deus. Agora, depois que a gente vive na luz, aliás, depois que nós temos comunhão um com o outro, verdadeiramente nós estamos andando na luz e não estamos andando em treva. E o sangue de Jesus Cristo, aleluia, o Filho de Deus, o sangue dele nos purificará de todo o pecado. Quantos podem aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler o texto da Santa Ceia.